Você já se perguntou o que é pior do que a morte? Acordar depois dela. Existe uma ilha que o mundo tentou esquecer. Muros imensos, construídos não para proteger quem estava do lado de fora, mas para conter o que estava do lado de dentro. Prisioneiros, hereges, infectados, gente que o rei não queria mais ver, e no centro dessa ilha, uma masmorra. Funda, úmida, esquecida. É aqui que nossa história começa. Mas para entender quem é o Decapitado, o personagem que você controla em Dead Cells, você precisa primeiro entender o que foi feito com ele. Porque ninguém nasce assim. Ninguém escolhe ser isso. A ilha se chama Malaise, e ela está doente. Não metaforicamente, literalmente. Uma praga, chamada de A Corrupção, se espalhou por suas entranhas, transformando prisioneiros em monstros, guardas em aberrações e o próprio ambiente em algo que parece vivo, algo que respira, algo que odeia. No fundo da masmorra, dentro de uma cela sem nome, sem número, sem registro, existe uma poça. Uma poça de algo que não deveria existir. Uma massa verde, viscosa, pulsando como se tivesse um coração. Essa poça é consciente, e quando ela rasteja até o corpo decapitado de um prisioneiro jogado no chão, algo impossível acontece. O corpo se levanta, sem cabeça, sem identidade, sem memória, mas vivo. Ou pelo menos alguma versão disso. Esse é o Beheaded, o decapitado, o ser que existe no limite entre a vida e a morte, entre a consciência e o vazio. Ele não é o prisioneiro que estava naquele corpo. Ele não é a poça. Ele é algo novo. Algo que nunca deveria ter existido. E desde o primeiro segundo em que ele abre os olhos, o mundo inteiro quer ele morto. Mas aqui está a parte que separa Dead Cells de qualquer outra história. Ele não pode morrer de verdade. Porque a morte, para o decapitado, não é um fim. É um reinício. Cada vez que ele cai, atravessado por uma espada, queimado, esfacelado por monstros, a poça sobrevive, rasteja de volta para um novo corpo e começa tudo de novo. Isso não é imortalidade, isso é algo pior, isso é condenação. Imagine acordar no mesmo lugar, repetidamente, sem memória completa do que aconteceu antes, sentindo apenas uma compulsão, um impulso, uma direção. Para cima, sempre para cima, subir a masmorra, passar pelas ruínas, pelo cemitério toxicado, pela floresta corrompida, pelas muralhas implacáveis, até chegar ao rei. Por quê? Ele não sabe ao certo, mas algo dentro daquela consciência verde e pulsante sabe. Algo foi feito a ele, algo foi feito a essa ilha, e alguém é responsável, e esse alguém tem um nome. Mas antes de revelar esse nome, você precisa entender o que a corrupção realmente é. Porque não é uma praga qualquer, é uma decisão. Muito antes dos eventos do jogo, o rei da ilha, um monarca cujo nome foi apagado da história, fez um pacto. Ele queria viver para sempre, não metaforicamente, literalmente. E para isso, ele precisava de cobaias, experimentos, sujeitos que pudessem testar métodos de transferência de consciência, de prolongamento da vida, de fusão entre ser humano e algo diferente. Os prisioneiros da ilha foram a matéria-prima. A corrupção não nasceu de um vírus, nasceu de experimentos falhos, de consciências fragmentadas derramadas sobre carne humana, de gente que foi aberta, modificada, descartada, gente que depois se levantou como coisa, não como pessoa. E o decapitado foi um desses experimentos, só que algo deu errado. Ou talvez, certo, a poça que habita o corpo sem cabeça não é aleatória. Ela é o resultado de uma transferência de consciência incompleta. Um fragmento de alguém que existiu. Alguém que foi usado, descartado e que recusou desaparecer por completo. Quem foi essa pessoa? O jogo não diz claramente, mas os fragmentos de memória que o decapitado encontra ao longo da jornada sugerem algo perturbador. Ele pode ter sido um dos primeiros, um dos cobaias originais, alguém que estava presente no início de tudo. Mas o que torna a história do decapitado ainda mais sombria não é de onde ele veio. É o que ele descobre sobre si mesmo no caminho.
Porque a cada ciclo, a cada morte e renascimento, ele acumula algo. Não memórias claras, mas fragmentos, ecos de vidas anteriores, rastros de decisões que ele tomou sem saber que estava tomando. Ele encontra bilhetes, inscrições nas paredes, palavras deixadas por versões anteriores de si mesmo. E o que esses bilhetes dizem é perturbador. Em ciclos passados, o decapitado fez escolhas. Algumas nobres, algumas terríveis. Em alguns ciclos, ele matou inocentes para avançar. Em outros, ele tentou salvar quem não podia ser salvo. A ilha guarda memória. E o decapitado, sem saber, vai construindo um rastro de quem ele está se tornando. Ou de quem ele sempre foi, em versões que já não existem mais. Essa é a crueldade central da existência do Beheaded. Ele tem uma identidade que se reconstrói a cada ciclo, mas nunca completamente. Nunca com clareza suficiente para responder à pergunta que ecoa em cada corredor escuro, em cada sala cheia de cadáveres que ele mesmo deixou. Quem fui eu antes de me tornarem isso? E então ele chega ao rei, o homem que começou tudo. O rei abandonado, como é chamado nos arquivos do jogo, é uma figura ao mesmo tempo grandiosa e patética. Ele conseguiu o que queria, a imortalidade, mas não da forma que esperava. Porque a transferência de consciência que ele realizou em si mesmo não foi limpa, não foi perfeita. O rei existe em múltiplos estados simultaneamente, fragmentado, espalhado pela ilha, parte dele ainda no trono, parte dele nas próprias paredes da masmorra, parte dele nos monstros que vagam pelos corredores. Ele é a ilha, e a ilha é ele. Quando o decapitado finalmente chega diante do rei e o derrota, o que acontece não é uma vitória simples. É um espelho. Os dois são a mesma coisa. Um homem que não conseguiu morrer. Uma consciência que não pode descansar. Um ser que existe além dos limites naturais da vida e que sofre por causa disso. Mas o jogo não termina aqui. Porque a verdade mais profunda sobre o decapitado só se revela nos finais alternativos. E esses finais mudam completamente o que você pensava saber sobre ele. Em um dos finais, o decapitado descobre que a corrupção tem uma origem ainda mais antiga do que o rei, que existe algo por baixo da ilha, algo que existia antes dos humanos chegarem, uma entidade que usou o rei tanto quanto o rei usou os prisioneiros. E o decapitado, ao destruir essa entidade, libera a ilha. A corrupção começa a recuar, os monstros param de se mover, mas ele não some, ele continua. Por quê? Porque sem a corrupção, sem o ciclo, sem a razão que o mantinha em movimento, o decapitado ainda existe, ainda acorda, ainda sobe. E isso sugere algo que o jogo nunca diz diretamente, mas que está em cada pixel de seus cenários sombrios. O decapitado não é prisioneiro da ilha, ele é prisioneiro de si mesmo. A compulsão de lutar, de subir, de continuar, ela não vem de fora. Ela vem de dentro, da poça, da consciência fragmentada que se recusa a aceitar o fim. Isso é o que faz Dead Cells ser diferente. Não é a história de um herói que salva o mundo. É a história de algo que não consegue parar, que não sabe parar. Pense no que significa jogar Dead Cells com esse conhecimento. Cada morte não é uma falha, é parte da identidade do personagem. Cada reinício não é um recomeço, é mais um ciclo em uma prisão sem grades visíveis. Você, como jogador, está experimentando exatamente o que o decapitado experimenta. A repetição, a compulsão de tentar de novo, a memória muscular que cresce a cada ciclo, a sensação de que desta vez vai ser diferente. Mas o jogo sempre termina no mesmo lugar, você começa de novo. E talvez seja essa a mensagem mais sombria que Dead Cells carrega dentro de si. Que algumas prisões não têm portas, que algumas correntes são feitas de vontade própria, que às vezes o que nos mantém presos não é o mundo ao redor, é a recusa em deixar ir. O decapitado não tem nome, não tem rosto, não tem passado completo, mas tem algo que muitos personagens com histórias ricas jamais conseguiram ter: uma verdade. A verdade de que existir, mesmo de forma incompleta, mesmo em fragmentos, mesmo sem saber quem você foi, ainda é alguma coisa. Ainda é suficiente para dar mais um passo, subir mais um andar,
enfrentar mais um monstro. E talvez, em algum ciclo que ainda não chegou, finalmente encontrar a resposta para a pergunta que ecoa desde o começo: quem sou eu?